Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, né? Uma semana de Copa Libertadores e também de Copa Sul-Americana, uma semana muito interessante, com jogos bem legais pra gente conversar. Esses jogos de ida, né, das oitavas de final da Copa, como eu falei, da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, renderam bons jogos, renderam boas apresentações de equipes brasileiras, outras nem tanto, e a gente vai conversar sobre isso aqui na Rede com Todaro. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Todaro, sou administrador aqui desse canal e converso com vocês pelo menos 2 vezes por semana sobre as rodadas e sobre os desempenhos dos times brasileiros nas suas competições, né, nos 20 melhores clubes brasileiros, né, sempre os 20 clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu trago sempre os jogos que eles estão disputando, seja Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Mundial, enfim, todos os campeonatos mesmo que eles disputam. Seguinte, então vamos começar então conversando sobre o jogo que abriu essa rodada aí de Libertadores e também de Copa Sul-Americana, que foi o duelo entre Fluminense e Argentinos Júnior na Argentina. Né, o duelo ficou no 1-1, né, o Argentinos Júnior fez o gol com o Ávalos e o Fluminense empatou com o Samuel Xavier no segundo tempo. O Fluminense foi ligeiramente melhor do que o Argentinos Júnior, né, teve mais a bola, rodou mais a troca de passes, enfim, teve mais a precisão dos passes, errou pouco os passes. Porém, cara, foi engolido no quesito finalização, ou seja, o Argentinos Júnior foi muito mais objetivo do que o Fluminense. Quando teve a bola, o time foi para cima, o time ofereceu perigo, acertou mais o gol do que o Fluminense, né? Ficou 4-2 número de finalizações. Então o Argentinos foi melhor que o Fluminense, tá? Na minha visão, se não fosse a expulsão do goleiro Martín Arias, dos argentinos, eu acho que o Fluminense dificilmente venceria, tá? Eu acho que o Fluminense até sofreria mais gols por conta também da expulsão do Marcelo num lance, muito infeliz. Eu acho que a gente está passando por um momento que a gente está nessa semana, né? Muito se discutiu sobre a expulsão do Marcelo. Eu acho correta porque, cara, um lance em si é feio. Óbvio que o Marcelo não tem a intenção, mas, ele tirou um companheiro de jogo, sabe? Talvez aí, durante um ano, o lateral, né, o zagueiro, se eu pegar o nome certinho do zagueiro, o Luciano Sanches, talvez ele não jogue durante um ano, né? A lesão foi muito grave, ele rompeu todos os ligamentos do joelho, teve um descolamento da fíbula com o fêmur, então, assim, foi muito sério mesmo. A tíbia com fêmur, se eu não me engano. Então foi muito sério, né, a lesão. Então, assim, eu acho que, por mais que a gente fale, não era pra ser expulso e tal, mas no fundo, cara, eu acho que até o Marcelo entende que, sabe, não tem muita justificativa. Foi um lance pesado, foi um lance feio, e o árbitro, na minha visão, fez corretamente a expulsão. Porque a gente talvez estaria durante a semana falando por que não expulsaram o Marcelo, sabe? Então eu acho que, foi legal, sabe? Tô tranquilo essa expulsão. Essa expulsão não é tão... Eu acho que a Conmebol nem tem que estar... Nem tem que punir o Marcelo por muitos jogos. Eu acho que não é uma coisa intencional, né? Não é uma coisa que ele fez por querer, né? Machucou o companheiro por querer. Então eu acho que não tem que ter punição nos restantes. Eu acho que, se eu não me engano, a expulsão direta por cartão vermelho são 2 jogos de suspensão na Libertadores. Posso estar enganado. Mas se for 2 jogos mesmo no mata-mata, tá de bom tamanho. Na volta das quartas de final ele pode jogar, se o Fluminense passar, obviamente. Mas o Fluminense é favorito no duelo. Acho que consegue fazer uma partida decente no Maracanã e classificar. Os argentinos são bons, tá? Eles jogam bem, é um time interessante, bem treinado e que pode apresentar alguns riscos para o Fluminense. Mas é um jogo, cara, que o Fluminense podia ter vencido no jogo de ida, mas o empate está de bom tamanho pro Flusão, muito pelo que o Argentinos conseguiu desempenhar na partida. Então, nesse primeiro jogo, o Argentinos foi melhor, né? O Fluminense teve mais a bola, trocou mais os passes, mas faltou objetividade e o Argentinos foi um pouco mais objetivo, por isso, na minha visão, foi um pouquinho melhor. Pela Sul-Americana, também no mesmo horário, o Fortaleza foi visitar o Libertad e venceu por 1-0. Mesma coisa que o Fluminense, né? O Fortaleza não trocou mais os passes, né? Obviamente a bola ficou mais com o Libertad, os donos da casa. E o Fortaleza conseguiu estocar muito bem os seus contra-ataques, né? E aí conseguiu fazer o gol com o José Wellington. Né? Então, mas assim, o Fortaleza jogou bem, conseguiu se defender, apesar de ter sofrido 13 finalizações do Libertad, por exemplo, poucas foram no gol.
né, mas sofreu alguns riscos, sim, principalmente no final do segundo tempo ali, onde a equipe começou a recuar um pouco mais, né, não procurar tanto assim incomodar o Libertad no Paraguai. Mas foi um jogo muito interessante, eu gostei da apresentação do Fortaleza, tem tudo para classificar no Castelão, é o favorito do duelo, né, o Libertad, na minha visão, não tem peças para oferecer riscos ao Fortaleza, mas o Fortaleza tem que se tornar um time um pouco mais mortal, né? Apesar de ter feito 1-0, o Thiago Galhardo desperdiçou algumas oportunidades, o ataque do Fortaleza não operou no seu total efetividade. Então eu acho que o Fortaleza pode apresentar um futebol melhor no jogo da volta e matar o duelo assim até no primeiro tempo, porque a zaga do Libertad bateu cabeça com o Fortaleza, tá? Também na terça-feira tivemos o duelo entre Bolívar, da Bolívia, contra o Atlético Paranaense. Nesse duelo aqui, cara, o 3-1, como eu posso dizer, o 3-1 ele não engana, porque o Bolívar foi infinitamente melhor mesmo do que o Atlético Paranaense. Mas eu acho que o Atlético tem totais condições para virar o jogo na Arena da Baixada, até porque o Bolívar venceu por esse mesmo placar o Palmeiras na fase de grupos e no retorno, né, para a disputa de quem ficava em primeiro lugar no grupo, acabou tomando 4-0 no Allianz Parque. Então, assim, eu acho que o Atlético tem condições, é um bom time, tem um bom elenco, é bem treinado, né? Sempre quando o treinador volta, consegue implementar a mesma metodologia, o que favorece, né, o sistema de jogo do Atlético Paranaense, e vai jogar em casa, né? O Arena da Baixada é um estádio, né, perfeito para o Atlético conseguir fazer essa remontada. 3-1 é um placar completamente acessível. O Atlético saiu na frente, né, acabou tomando a virada, mas saiu na frente com o Eric, e aí tomou 2 gols do Rony Fernandes, e Bejarano fez o 3-1 ali para o Bolívar. Mano, pra você ter uma noção do quanto o Atlético Paranaense foi dominado nesse jogo de ida, foram 22 finalizações, dessas 8 no gol. 8 no gol, o goleiro defendeu, enfim. Mas pode ser aquele peidinho de véia, sabe? Que vai no meio do gol, assim, bem tranquilo. Mas o Atlético conseguiu também ser um pouco perigoso, né? O Bolívar, ele dá espaços pro time adversário. É que jogar na altitude, cara, é complicado. Então eu acho que, sendo bem sincero, eu já achava que o Atlético ia precisar de uma remontada pro jogo da volta, tá? Eu tinha quase que certeza que o Atlético teria que fazer uma boa vitória na Arena da Baixada, mas um 3-1 é um pouco elástico demais. Eu acho que se voltasse com 2-1 seria até mais tranquilo, mas, pô, totais condições do Atlético Paranaense virar esse jogo. É difícil, é complicado, é uma situação diferente do que o Palmeiras teve que encontrar na fase de grupos, mas, cara, como eu falei, é completamente acessível, né? O Atlético pode e deve, né, virar esse confronto na Arena da Baixada. Só que tem que tomar cuidado, né? Não pode ir de peito, de coração aberto ali, se entregar e, enfim, acabar sendo engolido. E mais um time que perdeu de virada foi o Internacional, né? Então, na terça-feira a gente teve um pouco só o Fortaleza vencendo, né? Se eu não me engano. Não, o Corinthians venceu também. Mas o Corinthians e Fortaleza vencendo, né, na terça-feira, e só, né? Só na Sul-Americana, pela Libertadores, um empate e 2 derrotas. Mas o Inter era também um resultado provável de acontecer, né? O Inter não vinha desempenhando o mesmo futebol que estava desempenhando na reta final ali do Mano Menezes, antes dos tropeços contra Palmeiras, enfim. O time começou a jogar um pouco melhor, começou a dominar um pouco mais o adversário no primeiro tempo, fazendo uma boa vantagem, controlando no segundo tempo e não tomando, né, empates ou viradas. O que não vinha acontecendo. Vocês até puderam acompanhar aqui minhas análises, que eu falava que o Internacional sentia demais o segundo tempo, parte física, enfim, mental. E nos últimos jogos a gente via que o Inter estava controlando melhor essas questões. Nesse jogo em específico com o River Plate, o Inter até consegue fazer o seu gol. Se eu não me engano, foi no segundo tempo. Foi no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, o Inter consegue fazer o seu primeiro gol, né? O gol com o Ener Valencia. Primeiro gol do Ener Valencia com a camisa do Internacional. Mas o time recua de uma maneira desnecessária. Tudo bem que o River Plate iria ir para cima, iria propor o jogo, iria ser empurrado pela sua torcida, né? Que 86 mil pessoas no Monumental de Adonis empurram qualquer time. Até o comercial de Ribeirão Preto jogar lá e colocar 86 mil, óbvio que não vai ter, mas colocar lá, pô, vai ser empurrado. E o River, cara, dominou o jogo, né? O segundo tempo inteiro foi do River Plate. O Inter não conseguiu oferecer perigo, não conseguiu passar no meio de campo e foi amplamente dominado pelo River, cara. Foi assim, assustadoramente dominado. O Solari entrou no segundo tempo e conseguiu fazer os 2 gols que deram a virada pro River.
O Inter querendo marcar com as linhas um pouco mais elevadas, né? Ali um pouquinho perto ali do meio de campo. E os 2 gols foram nas costas dessa zaga, dessa linha alta do Internacional. Então, assim, cara, eu acho que o Inter pode classificar. Vai ser um jogo duríssimo na volta. Eu acho que o River vai querer não jogar, vai ser aquele antijogo completo. Vamos ver como que o De Michelis vai escalar esse River, né, pra volta. Mas, cara, o Inter até se complicou, entendeu? O Inter se complicou. Eu acho que a vitória era mágica pro Inter. E o Inter conseguiu segurar por muito tempo a virada, né? A vitória. Se eu não me... não vai ter aqui, mas o gol do Inter sai no finzinho do primeiro tempo, né? O Inter até conseguiu... quer dizer, o gol do River sai no meio do segundo tempo. Então o Inter teve tempo para segurar, só que não aconteceu. Acabou tomando um empate, o que também seria bom para decidir no Beira-Rio. E aí tomou a virada. E aí o Inter vai ter que correr atrás do prejuízo. É 1-0, 2-1, né? É um gol de diferença e tal. Mas, cara, o River tava jogando muito bem no Campeonato Argentino, fez uma excelente campanha e na Libertadores não estava tão bem. Mas com esse segundo tempo contra o Inter, cara, eu não coloco minha mão no fogo pelo time brasileiro. É um dos favoritos, o River Plate, assim como o Inter estava como um dos favoritos também, a pelo menos avançar mais na Libertadores. Mas provavelmente o Inter vai ficar pelo caminho. É a situação mais difícil entre os brasileiros, tirando o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, obviamente, que aí um dos 2 brasileiros vai ser um confronto difícil no Allianz Parque, vai ser até o próximo confronto de Libertadores que a gente vai conversar, mas precisando de remontada, se tratando desse jogo, dessa questão entre brasileiro e estrangeiro, o do jogo do Inter é o mais complicado, na minha opinião. Então, assim, o Inter precisa arrumar a casinha, principalmente, cara, arrumar a defesa. Tá? O Inter tá batendo cabeça com essa defesa, principalmente nos jogos fora de casa. Pela Sul-Americana, né, e fechando os jogos da terça-feira, tivemos o do confronto entre Corinthians e News Old Boys. O News saiu na frente, né, o Corinthians venceu de virada, e não foi um jogo bom do Corinthians, tá? Eu só queria adiantar isso. Foi um jogo pouco objetivo, foi um jogo em que a equipe foi não vou dizer dominada, mas foi controlada no segundo tempo, né, e o que desfavoreceu um pouco ali a partida ofensiva do time corintiano, mas o Nils saiu na frente com um gol do Portillo, né, e aí o Corinthians virou no segundo tempo com Wesley e Yuri Alberto de pênalti. O Corinthians teve o mesmo comportamento do jogo contra o São Paulo, né, onde a equipe fechou o primeiro tempo não tão bem, começou o segundo tempo indo para cima, consegue o segundo gol, né, no caso do São Paulo, e aqui o Corinthians conseguiu o empate e também o gol da virada, né, o gol de empate foi do Yuri Alberto, se não me engano, de pênalti, e aí o Wesley faz o gol da virada do Corinthians. Cara, foi um segundo tempo bom do Corinthians, que perdeu o Cássio, né, no segundo tempo, o Cássio saiu no intervalo do jogo, provavelmente por conta de alguma lesão, numa dividida ali de tornozelo, né, mas cara, foi uma boa vitória. Não está decidido, eu acho que o Corinthians fora de casa acaba apresentando um futebol bem pobre para o que pode apresentar. E o News Old Boys, cara, é um dos favoritos para ser campeão dessa Copa Sul-Americana. Fez uma espetacular fase de grupos contra o Santos, contra o Audax Italiano no grupo, né, que até classificou. Fez uma boa fase de grupos, é um bom time, tem algumas peças interessantes e que vai apresentar e vai causar muita dor de cabeça ao Corinthians na Argentina. E além de mais, é um time argentino, né? Tem isso ainda. Então, assim, é um time bem treinado, é um time muito interessante pra gente acompanhar. Vai ser um jogaço na Argentina, cara. Eu acho que tem tudo pra ser o melhor jogo da Sul-Americana, tá? Corinthians e News Old Boys. É o favorito para conquistar. Os dois são, né? O Corinthians, como tá jogando bem as Copas, é um dos favoritos também para chegar na final da Sul-Americana. E o News, na minha opinião, é um dos favoritos a ser campeão. Ali, se a gente for tratar times fora do Brasil, o News é um dos times que eu coloco a minha mão no fogo, que provavelmente estariam avançando mais. Então, como tem esse duelo, um dos dois vai ficar pelo caminho, obviamente, né? Eu dei uma de casão aqui. Mas enfim, cara, eu acho que o Corinthians tem chance de classificar, vai jogar, enfim, retrancado, mas eu só quero concluir com essa minha visão. Senti que o Renato deu uma... O Renato não jogou, né? Acho que o Renato nem jogou, como eu tava falando. Nem jogou. Mas eu senti que o Corinthians deu uma sentida sem o Roger Guedes, viu? Só isso que eu queria dizer. Porque
faltou um cara ali na frente para chamar a responsabilidade, principalmente no primeiro tempo. O Yuri Alberto não é esse cara que consegue chamar a responsabilidade e definir jogos e colocar o jogo debaixo do braço, ser a válvula de escape do time quando o time está mais precisando. O Yuri não é esse time, não é esse jogador. O Corinthians, sem o Renato e sem o Roger, que foi esse primeiro tempo, né, do confronto contra o Nils, cara, é perigoso, viu? Principalmente se tratando de uma classificação para a final da Copa do Brasil. Iniciando agora os jogos de quarta-feira, tivemos o duelo entre Estudiantes e Goiás na Argentina, e o Goiás apanhou de 3-0, tá? E aí eu quero ser bem sincero, não dá. Vai ser muito difícil do Goiás conseguir virar esse confronto. É um confronto duríssimo. O Estudiantes, assim como o Nils e o Corinthians e o Fortaleza e o São Paulo, para mim são os times com mais gabarito e com mais chance de chegar à final da Copa Sul-Americana, né? E o time dos Estudiantes também fez uma excelente fase de grupos, se eu não me engano. Ele só ficou em segundo no grupo com... Ele só ficou em segundo no grupo com o Red Bull, porque o Red Bull fez mais gols, né? E fez a mesma pontuação ali praticamente. Então, cara, eu acho que o Goiás ali tem uma vida muito complicada, tá praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. E sentiu demais a expulsão, né, do Bruno Santos. Acabou se recebendo o vermelho no início do segundo tempo. Muito justo, né? Enfim, sobe com o pé bem alto ali na cabeça do jogador do Estudiantes e acaba sendo expulso. E a partir daquele momento, até o final do jogo, o Goiás foi engolido pelo time argentino. Foram 16 finalizações, 7 no gol. Para vocês terem uma noçãozinha, tá? 7 finalizações no gol, 6 foram para fora. E aí você faz a conta de quantos foram bloqueados. Mas, enfim, foi amplamente dominado, 60% de posse de bola para o Estudiantes, enfim. É muito difícil o Goiás conseguir essa virada, tá? Muito difícil mesmo, eu tô falando com sinceridade. Eu acho que o Goiás agora vai começar a focar, né, no Campeonato Brasileiro e se distanciar do Z4. Tem tudo para se distanciar, né? Tá jogando bem, tá fazendo um bom Campeonato Brasileiro, só não pode abalar por essa eliminação. Mas, cara, é um jogo muito difícil, né? O Goiás tem que fazer 4-0 ou 3-0 para ir para os pênaltis. Muito difícil a situação do Esmeraldino. Sendo bem sincero, iria com o time titular agora no final de semana, tentar conquistar os pontos aí, né, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira ir com o time reserva para mesmo cumprir tabela. Também na quarta-feira tivemos o confronto entre Botafogo e Guarani do Paraguai. Né, o Guarani saiu na frente também, né, foi mais uma virada de um time brasileiro nas Copas Internacionais, aqui nas Sul-Americanas. E o Botafogo no segundo tempo conseguiu reencontrar, né, fazer essa remontada e virar o jogo a seu favor, fazendo 2-1. O primeiro gol, né, o gol do Guarani, foi do Romeu Benítez, e o Botafogo virou com Hugo, um golaço. Então, pegou de chicote ali na entrada da área, acabou fazendo um empate, e o Tiquinho Soares de pênalti converteu aí e fez o 2-1 para o Botafogo. Não foi um jogo onde o Botafogo correu riscos, O Botafogo desde o começo do jogo iria virar esse confronto na minha visão, né? A qualquer momento iria fazer o gol de empate e consequentemente iria virar o duelo. O time do Guarani é um time muito frágil, é um time que apresenta muitas dificuldades, e assim, cara, o Botafogo ele só tá nessa de disputar o segundo jogo fora de casa, e isso eu acho que vai ser perigoso pro Botafogo, por conta da campanha irrisória que o time fez na fase de grupos, né? Conseguir ficar em segundo num grupo bem fácil. Mas enfim, o Botafogo conseguiu essa vitória que praticamente encaminha, mas vai ser um confronto um pouquinho chato lá no Paraguai. Mas o Botafogo tem totais condições de classificação, até porque dominou o Guarani nesse primeiro jogo e pode muito bem dominar também na volta, tá? Eu acho que se o time não entrar preocupado em se defender, em retrancar, enfim, tem tudo para fazer um excelente jogo e garantir a classificação para as quartas. Também acaba se tornando, né, um time candidato a ser campeão, avançando, e vai depender do foco também, né, dos jogadores do Botafogo. Se vão focar no Campeonato Brasileiro ou na Sul-Americana, vai depender disso, tá? Na quarta-feira tivemos um único jogo isolado, né, da Libertadores de times brasileiros, que foi o duelo entre brasileiros, Atlético Mineiro e Palmeiras. Né, o jogo foi bem equilibrado em situações de números, né? Posse de bola, os passes, total de passes, acertos, enfim. Foi bem equilibrado mesmo, né? Pra você ter uma noção, o Palmeiras errou 3 passes a mais do que o Atlético Mineiro e teve 51 a 49% de posse de bola pro Galo.
Então, assim, foi muito pouco mesmo a diferença. Mas, por mais que o jogo tenha sido equilibrado, por mais que os números tenham mostrado que teve equilíbrio, o jogo, em nenhum momento, o jogo saiu da mão do Palmeiras. O Palmeiras teve esse jogo na mão. E isso eu falo com toda tranquilidade, tá? O Palmeiras poderia ter decidido o duelo, né, o duelo das oitavas de final, no jogo de ida. Se o time entra um pouco mais incisivo no segundo tempo, querendo mais o gol, trabalhando melhor a bola na sua linha de frente, o Palmeiras poderia ter voltado com 2, 3-0 tranquilamente do Mineirão. Tá? Ah, Todaro, então você está falando que a classificação está garantida para as quartas de final? Não, porque tem a volta. E o Atlético o Felipão, né, e o Atlético podem encontrar maneiras de se defender, maneiras de trabalhar melhor essa bola, de conseguir encontrar alguém para ligar o Hulk com o Paulinho, ou jogar só com os dois na frente, né, se tornar um time um pouco mais perigoso. Não acho que isso vai acontecer. Então, eu acho que o Atlético tem uma vida difícil no jogo da volta. O Palmeiras tem uma vida difícil, nada está decidido. Óbvio que a vantagem é para o Palmeiras, né? Vantagem de empate. Mas o Palmeiras ele tem todas as totais capacidades e ferramentas para fazer um excelente jogo na volta no Allianz Parque. Fechou? Vamos então já engatar para os jogos de quinta-feira e aí já acabar com isso. Sul-Americana, o São Lourenço venceu o São Paulo por 1-0, né? Onde o jogo em que o São Paulo teve a mais a posse de bola, teve, né, a porcentagem de passes certos, total de passes. Pra você ter uma noção, o São Paulo trocou 733 passes contra 295. É bizarra essa situação. Porém, são passes ineficientes. São passes entre zagueiros, entre defesa e volantes, né, meio de campo, e essa troca de passes constante de goleiro, enfim. Trabalhando a bola no setor defensivo. Pouca coisa ofensiva, né? O São Paulo até teve mais finalizações do que o São Lourenço, 7-6, acertou mais no gol, né? 4-2, mas o São Lourenço é o vencedor, né? Então, pra você ter uma noção como os números não dizem tanto assim sobre o jogo. Talvez o jogo em si já diz mais do que os números. Mas o São Lourenço foi mais mortal do que o São Paulo. Aproveitou a oportunidade para fazer 1-0. E, cara, sendo bem sincero, o São Paulo tem totais condições de virar esse confronto. Porém, e aqui vem um porém com um P maiúsculo, o São Paulo tem 2 jogos para fazer em sequência, né, no Morumbi, de mata-mata. Vai ter semana que vem o jogo do São Lourenço e na outra vai ter o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ambos os duelos, o São Paulo vai precisar virar esse duelo com um gol de diferença, né, com um gol de desvantagem. Mas, nos finais de semana, nesse final de semana recebe o Atlético Mineiro no Morumbi e no próximo, se eu não me engano, vai visitar o Flamengo no Maracanã. Então, olha a sequência do São Paulo. O São Paulo pode ficar sem competição internacional e fora da Copa do Brasil e perder 2 jogos no Campeonato Brasileiro, cara. São 4 jogos. E aí eu pergunto para você, torcedor São Paulino que chegou até aqui, quais desses 4 jogos o São Paulo tem que focar? Vencer o Atlético agora, talvez não entrar com força total contra o São Lourenço, conseguir um empate ou talvez entrar com o time titular já contra o Flamengo para dar aquele ritmo e acabar com o jogo contra o Corinthians. Seria esse o plano mágico para o São Paulo? Eu acho, sendo sincero, que a virada contra o São Lourenço é mais fácil do que a virada contra o Corinthians. Não quero dizer que vai acontecer, mas é mais fácil. O São Lourenço é mais frágil, o São Lourenço deixou o São Paulo jogar mais, mas o São Paulo tem que saber o que vai fazer com essa bola. Trabalhar melhor entre o sistema defensivo e o ataque. Tá bom? Então assim, o São Paulo tem totais condições de virar esse jogo, tá? Só para concluir. Contra o Corinthians eu já acho um jogo um pouco mais difícil. Libertadores, encerrando os jogos de Libertadores, tivemos o jogo entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. O Flamengo venceu só por 1-0, faltou mesmo efetividade, isso eu falo com maior tranquilidade. O Flamengo engoliu o Olímpia no Maracanã, assim como o São Paulo foram mais de 700 passes contra poucos 200 ali do Olímpia, e 14 finalizações, 10 finalizações a mais do que o time paraguaio, que não acertou uma finalização no gol. É verdade que acertou uma finalização no travessão, não computa como finalização acertada no gol. Mas, cara, foi um jogo total do Flamengo. O Flamengo praticamente já, né, vai classificar para a próxima fase da Libertadores. É amplamente favorito contra o Olímpia, que vira e mexe está classificando para as oitavas, né, mas nunca são times muito bons. Eu acho que pode complicar para o Flamengo o jogo fora de casa, mas mesmo assim o Flamengo
sabe jogar esse tipo de competição, gosta de jogar esse tipo de competição, pelo menos os jogadores que estão ali, né? Então, como eu falei, tem totais condições de classificar para a próxima fase da Libertadores. Fechando aqui os jogos do meio de semana, tivemos o confronto entre América Mineiro e Red Bull. Empate 1-1, né, o jogo brasileiro da Sul-Americana. Né, o Red Bull saiu na frente com o gol contra do Éder. O América empatou com o Mastriano no segundo tempo. E foi isso. Né, o Bragantino levemente melhor do que o time do América nesse jogo de ida, mas eu acho que é até um DNA do time do Bragantino, cara. É um time que gosta de ter a bola, gosta de envolver o seu adversário, de ser rápido no contra-ataque, de trabalhar rápido essa bola, nessa triangulação. É uma DNA mesmo do time do Bragantino, cara. É muito interessante isso, né? São DNAs que a gente pode ver de cada clube. E o Bragantino sempre, quando troca o técnico ou vem um técnico novo, né, como é o caso do Caixinha, consegue implementar esse ritmo de jogo bem bacana do Bragantino. Né? Foram 14 finalizações contra 9, mas o Bragantino sempre levando bastante perigo ao gol americano. Ao América fica orar, né? Porque na Bia Bichedi eu acho que o Red Bull vai para cima mesmo e tem tudo para classificar. Então, nesse duelo em específico, eu coloco um pouquinho de favoritismo para o Massa Bruta, apesar do empate ter beneficiado o América, né? Porque eu estava perdendo no duelo. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a sua presença se você ficou até aqui ao final do vídeo. Se ficou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e aquele abraço. Fechou? Tchau, tchau.